Oi, lindezas da minha vida, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô aqui hoje para fazer mais um vídeo aqui pro canal da série Descomplicando a Make. Na verdade, esse vídeo ele podia estar incluído, ele podia estar dentro de qualquer um dos dois quadros, ou Profissão Maquiadora ou Descomplicando a Make. Só que eu quero falar pra você que gosta da maquiagem, que não é um maquiador. Então eu preferi jogar no Descomplicando a Make pra ser um vídeo mais geral e que você consiga enxergar tudo que eu tô falando aqui no seu tipo de rosto. Hoje a gente vai falar sobre tipos de rosto e tipos de olhos. Por que eu vou falar sobre isso? Porque foi um assunto bastante pedido nas enquetes que eu fiz do Instagram sobre temas de vídeo. Eu já tava preparando esse vídeo e eu não tinha gravado ainda, tava louca pra gravar. Então vai ser um vídeo assim de muita falazada. Vou deixar algumas fotos pra exemplificar pra vocês sobre o que eu tô falando, mas não é um vídeo de tutorial, tá? Então assim, pra você que é maquiador, você vai adorar esse vídeo quando você tem dificuldade de encontrar a técnica certa ou de reconhecer aquelas características daquela pessoa, daquela sua cliente. E pra você que tem também as dúvidas, porque às vezes eu acho que todo mundo, né, uma vez na vida já fez um tutorial no YouTube, por exemplo, fez o olho certinho, do jeito que a pessoa mandou e quando olhou não gostou. Isso tem muito a ver com a técnica certa pro seu tipo de olho e pro seu tipo de rosto. E às vezes aquela pessoa que você tá assistindo o vídeo tem um olho totalmente diferente do seu, tem um rosto totalmente diferente do seu, e aí ela fez uma técnica que combine com o rosto dela. Então isso que é o nosso cuidado, sabe? De saber as nossas características, de saber nos conhecer com relação ao rosto e ao olho, pra poder escolher a maquiagem certa pra gente e pra ter um resultado legal. Eu acho que vocês vão gostar muito desse vídeo. Vai estudar sobre tipos de olhos, tipos de rosto, o conteúdo ele varia muito. Cada um dá um nome específico. Então assim, vocês vão perceber que vocês vão assistir meu vídeo, vão assistir o de outro, o de outro, o de outro, e vai ser sempre um pouquinho diferente um do outro. Então não se liguem tanto em regras, sabe? Em falar assim, mas Lu falou que o nome é esse e o nome é tal, é aquele. Não é bem assim, cada um dá um nome, eu vou trazer o que eu tô dentro do meu mundo, assim, da maquiagem, e aí você vai adaptar o seu. O importante é você reconhecer as características e saber olhar pro rosto e falar, esse rosto é assim, essa técnica fica melhor, esse olho é assim, essa técnica fica melhor. No vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de rostos e na outra parte do vídeo eu vou falar sobre os tipos de olhos e como escolher a técnica certa para valorizar aquele tipo de rosto e aquele tipo de olho. Então olha só, primeiro vamos começar pelo rosto oval. Quais são as características? Ele é um dos rostos assim mais harmônicos que existem, tá? Quando a gente vai ler da teoria. Por quê? Essa parte de cima aqui é muito parecida com a linha de baixo, em medida, em extensão. A mão suja de batom vermelho, vocês não ligam? Então assim, é um rosto que traz muita harmonia. Normalmente, no rosto oval, normalmente não, sempre no rosto oval, a linha vertical, ela é maior do que a linha horizontal. Vocês percebem que o que eu falei aqui é parecido com uma atriz tipo muito conhecida que tem esse tipo de rosto, é a Jessica Alban. Eu peguei vídeos de várias maquiadoras e fui lendo e teoria e trazendo os vídeos e anotando assim alguns exemplos que elas trouxeram. E aí eu fui pegando os exemplos que eu mais gostei e tô trazendo pra esse vídeo aqui, tá? Então pesquisem aí, eu vou tentar pôr uma fotinha aqui no vídeo de Jessica Alban. O rosto quadrado. O rosto quadrado, ele é um rosto assim, super forte, sabe? Procura aí pra vocês verem Angelina Jolie. Angelina Jolie tem um rosto quadrado, é aquele rosto de força, sabe? É um rosto assim, largo, mas que tem essa linha aqui igual à linha da testa. Então um rosto quadradão, aquele rosto imponente, sabe? Que a pessoa chega chegando. O rosto redondo, ele não é um rosto tão comum igual todo mundo pensa, não. Ele parece muito com um quadrado. Só que aí o quadrado aqui é mais quadradinho. E aí o redondo aqui, por mais que ele seja parecido com a linha de cima, ele é como se fosse, ele é um semicírculo assim, bem redondinho, assim, ó. Olha aquela atriz do filme Homem-Aranha, Kirsten Dunst. Ela tem o rosto redondo, totalmente redondo, dentro do coração. O rosto coração, a linha de cima, nesse formato aqui, ó, ela é maior do que a linha de baixo. E aqui o queixo é bem pontudinho. Então, olha a Jennifer Aniston de Friends. A Jennifer Aniston, ela tem o rosto coração. Ele é muito parecido com o rosto diamante, que a gente chama muito de triângulo invertido. O rosto triângulo invertido, qual que é a diferença dele pro rosto coração? Porque embaixo eles são muito parecidos. Essa linha é menor que a linha da testa e o queixo é mais compridinho. Só que aqui o rosto coração, ele é mais abertinho. O rosto triângulo invertido, ele é mais cortado. Imagina o formato de um diamante. As têmporas aqui, ó, que é essa região aqui do rosto triângulo invertido, elas são menores.
Uma atriz americana que tem esse rosto é a Halle Berry. Dá uma olhada aí, vou deixar a foto longo ou alongado, que eles chamam. Como é que chama, gente? Aquela atriz Ingrid Guimarães. A Ingrid Guimarães tem um rosto super alongado. A Jessica Parker também, Sarah Jessica Parker, também tem esse tipo de rosto. A linha vertical do rosto, ela é infinitamente maior do que a linha horizontal. Um rosto completamente... Brevemente, eu trouxe características dos tipos de rosto. Por quê? Lu, mas você não entrou em detalhes? Olha só, por que eu não entrei em detalhes? É muito o que eu falo com as minhas alunas aqui nos cursos. Se você ficar muito preocupado em decorar características de tipos de rosto, você vai ficar tão limitado e às vezes perdido no atendimento. Por quê? A gente lida com brasileiras que são completamente misturadas, é uma raça super miscigenada. Então, assim, aqui, por exemplo, nas minhas clientes, eu vejo muitas pessoas que têm rostos misturados. Tem um pouquinho de característica de um rosto, mais um pouquinho do outro, e aí se eu pego e decoro cada característica e o que fazer em cada uma, isso perde completamente a naturalidade. Você vai perder tempo, você vai ficar perdido. Então, o que eu falo? Saiba olhar para a pessoa e reconhecer o que ela tem de bom e o que ela tem a esconder. Como isso? Por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de afinar meu rosto. Então, eu vou afinar daqui de cima, porque eu acho meu rosto mais gordinho, muito largo. Então, eu gosto de afinar meu rosto. Se eu tivesse uma testa muito grande, quando eu olho para uma cliente que ela tem a testa bem maior do que as outras linhas do rosto, dentro da regra dos terços que eu já falei aqui para vocês, se ela tem muito maior, eu preciso diminuir com contorno. Agora, se a pessoa tem a testa menor do que os outros pontos, tem gente que tem a testa pequenininha e os outros pontos maiores, com o rosto comprido, por exemplo, tipo a Lara, minha modelo. Se eu contornar a testa dela, eu vou diminuir mais ainda e eu vou tirar o equilíbrio desse rosto. Então, é isso que é mais importante, você olhar o que a pessoa precisa disfarçar e o que você pode realçar no rosto dela para que ela fique mais bonita ainda, entendem? Então, eu acho que é bem por aí. Por isso que eu não quis, assim, me estender demais nos tipos de rosto. E agora, vamos aos tipos de olhos e também uma coisa mais breve, mas importante no final que eu falei lá no início do vídeo. Você que tá aí me assistindo, alguma vez na vida, você já assistiu um tutorial do YouTube e falou assim, vou fazer tudo igualzinho. E aí você fica lá 2 horas fazendo igualzinho a pessoa pediu. E realmente você fez muito bem feito. Só que aí, na hora que você olha no espelho, você fala assim, ai, não gostei não. O que será que aconteceu? Isso já aconteceu comigo, tanto fazendo em mim lá no início, quando eu olhava os vídeos, quanto fazendo em outras pessoas. O que acontece? A pessoa, gente, ela faz um tutorial ali com algo que combine com o tipo de rosto e com o tipo de olho dela. E de repente, aquela pessoa tem um tipo de rosto e um tipo de olho completamente diferente do seu. E aí você quer fazer igual, só que não é uma técnica que vai realçar a sua beleza, é uma técnica que talvez pode até atrapalhar, sabe? Então, isso é o mais importante, assim, conhecer o seu tipo de rosto para saber qual técnica usar. E agora o tipo de olho. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero que você faça comigo é medir o seu olho. Esse espaço aqui, ó, entre os dois olhos, ó, olha aqui, do início ao início do outro, esse espaço, ele tem que ser parecido, quase igual ao tamanho do seu olho. Então, ó, esse espaço aqui, ele tem que ser parecido com o tamanho do meu olho, vocês percebem? Se esse espaço aqui, na hora que você for medir, ele for muito maior do que o tamanho do seu olho, quer dizer que você tem um olho separado. Você consegue entender isso? Então, ó, seu olho tá aqui, aqui, esse espaço é muito maior do que o tamanho do seu olho. Você tem olho separado. Quando você tem olho separado, se você vai pegar e fazer uma técnica, por exemplo, de degradê, que começa claro e termina escuro, e ainda, tipo, clareia aqui pra deixar um cantinho de luz, esse claro vai afastar mais ainda seu olhar. Ou, por exemplo, um olho diagonal. O olho diagonal também, ele faz seu olho ficar mais afastado, porque ele começa bem clarinho. Então, às vezes, você recebeu uma cliente de olhos afastados, e você não gostou do resultado, você fez um degradê bonito, com todas as técnicas certinhas, mas você não gostou. Por quê? Você não valorizou o tipo de olho daquela cliente. O que fazer quando a cliente tem um olho muito afastado? Buscar técnicas que juntem esse olho. Então, por exemplo, uma pálpebra luz. A pálpebra luz começa escura, escura, iluminada, iluminada, escura, escura. O escuro com escuro aqui vai fazer o seu olho unir, vai fazer ele juntar. E aí isso dá mais harmonia pro seu rosto. Por isso que a gente tem que entender técnica, sabe? Teoria. Outra coisa, por exemplo, aquele delineado que é egípcio, que a gente puxa ele aqui pro cantinho, puxa aqui pro cantinho. Esse delineado também faz o seu olho juntar um pouquinho mais. Então, isso ajuda ali na técnica dos olhos afastados. Agora, vamos a uma outra característica de olho. Nem tô falando de formato de olho, de tipo de olho, tô falando de característica, né? Afastado ou junto. O olho junto demais. O olho junto demais é quando esse espaço aqui, ó, ele é menor. Então, ele é muito pequenininho, você tem um espaço muito pequenininho aqui, bem menor do que o tamanho real do seu olho. Isso quer dizer que você tem o olho muito junto.
Eu tenho clientes assim, por exemplo, a Lara tem o olho mais juntinho, a Marcela do ateliê Marcela Fontes tem o olho mais juntinho. Então, se eu pego e faço dentro nessas clientes que tem o olho mais juntinho, uma técnica que una ainda mais, por exemplo, um delineado egípcio ou uma pálpebra luz, eu posso deixar essa pessoa até vesga. Eu posso tirar uma característica linda que ela tem e atrapalhar essa característica. Por isso, a importância da teoria. O que eu vou fazer numa pessoa que tem o olho muito junto? Aí sim, eu vou fazer um degradê que começa bem clarinho, eu vou iluminar o canto interno para afastar mais esse olhar. Então, vocês percebem a importância de conhecer o tipo de rosto, o tipo de olho da sua cliente? Então, vamos começar. Por exemplo, os olhos amendoados. Os olhos amendoados são aqueles olhos, pra mim, os mais perfeitos, assim, não pra... Eu gosto muito de maquiar, por exemplo, o olho oriental. Mas eu tô dizendo assim, no sentido de escolha de técnica, o olho amendoado, ele é um olho que aceita qualquer técnica. Tudo que você fizer nele vai ficar bonito. É aquele olho que você olha pra pessoa aqui, ó, e você consegue enxergar a parte, você consegue enxergar a pálpebra móvel, você consegue enxergar a pálpebra fixa, tem uma simetria entre as duas, e ele não é tão redondo, ele é um pouquinho puxadinho, parecido com o meu. Tudo que eu quiser fazer de técnica no meu olho vai dar certo, entendem? Aí vamos para um outro, por exemplo. Tenho certeza que você já recebeu uma cliente aí de olho gordinho, ou você que tá me assistindo pode ter o olho gordinho. O que é isso? Aquele olho que quando você abre, você não enxerga nada da pálpebra. Ela fica toda escondidinha, aquele olho todo gordinho. Esse olho gordinho, a gente precisa, como ele não tem profundidade, ele não tem côncavo, a gente precisa criar isso. Então, com a técnica, a gente cria um côncavo, a gente cria profundidade pra gente conseguir mostrar melhor esse olho e dar uma impressão de que a pálpebra está assim aparecendo. É uma delícia fazer esse tipo de olho, eu acho, principalmente nos esfumados alongados de uma cor só, fundo. O olho fundo, ele é totalmente o oposto do olho gordinho. Tudo que o gordinho não tem de profundidade, o olho fundo tem. Então, assim, é perigoso fazer olho fundo, porque a nossa tendência dentro da técnica de maquiagem é sempre pôr um marronzinho ali no côncavo. E quanto mais sombra mate marrom e escura você colocar num olho fundo, mais fundo ele vai ficar, vai virar um buraco negro. Então tem que ter muito cuidado, usar tons claros, fazer uma marcação acima do côncavo e não no côncavo, para que você tire aquela profundidade, passe ela um pouco mais para cima. Tem como fazer muita coisa. Você conhecendo a técnica, você vai olhar e falar assim, ah, nessa eu posso fazer isso, porque eu vou melhorar esse tipo de olho dela e vai ficar mais... Os olhos arredondados, eles são muito parecidos com os olhos amendoados. Qual que é a diferença? O amendoado, ele é um pouquinho mais... Ele é levemente puxadinho. O arredondado não, ele é completamente redondo. Então, o olho arredondado, você tem que tomar muito cuidado, porque se você fizer uma técnica toda redonda nele, você vai ficar parecendo uma coruja. Então, assim, a gente precisa saber a característica pra gente melhorar. Se o olho é muito redondo, se a gente faz um esfumado que dê uma impressão de que o olho é mais puxadinho, vai dar muito mais equilíbrio do que a gente arredondar completamente e aí ficar só aquele olho redondo realçando na maquiagem. Os olhos ressaltados. Os olhos ressaltados, a primeira pessoa que me vem à mente é a Juliana Paz. A Juliana Paz é aquele olhão e aquele olhão parecendo que pra fora, né? É um olho bem ressaltado. É um olho que muita gente olha e fala assim, ai, que delícia, é um parque de diversões pra maquiar. Só que tem que ter cautela. A gente pensa assim, ah, eu posso fazer de tudo, mas não pode. Porque dependendo da técnica que você usa, você vai deixar ele mais ressaltado ainda. Por exemplo, você fazer um olho todo de glitter, iluminado. Você vai, como o iluminado ele vem pra frente, ele vai ressaltar mais aquele olho. Então tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, aprofundar demais um olho que é ressaltado. Aprofundou o côncavo demais, vai ressaltar mais. Então assim, tem que tomar bastante cuidado, ler bastante sobre os tipos de olho, ler bastante sobre as técnicas a serem utilizadas, para você não cair nessa armadilha de deixar a sua cliente feia, né? E não realçar asiáticos. Eu sou louca para receber uma cliente assim, totalmente asiática. Aquela cliente que você abre e não vê nada, nada. Porque quando ela fecha o olho, ela não tem um pingo de nivelação. Então é como se ela fosse uma tela em branco para eu pintar. Isso é muito legal, porque se você tiver uma boa proporção de espaço, você consegue fazer uma técnica muito bacana e mudar completamente o olho daquela pessoa. Você vai olhar para ela e vai falar, nossa, essa pessoa tem côncavo, ela tem pálpebra e antes não parecia. Por quê? Porque você criou. Então, pro artista, o olho asiático, acho que pro artista maquiador, aquele que gosta de desafio, é o melhor que tem. Zero nivelações e você pode fazer. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque foi um vídeo feito com muito carinho, mas com muito cuidado também, para que vocês não fiquem muito bitolados nessas coisas de decorar o tipo de olho, o tipo de rosto, mas que você tenha prática o suficiente ao estudar e fazer maquiagens, de olhar para a pessoa e falar assim,
Isso aqui eu gosto nela, mas isso aqui dá pra gente dar uma disfarçada e melhorar, para que você consiga realçar a beleza da sua cliente conhecendo a técnica e a teoria. Espero muito de verdade que vocês tenham gostado. Eu amo gravar aqui para vocês, eu amo passar um pouquinho do meu conhecimento. Eu espero muito que vocês compartilhem essas dicas com outras pessoas, que vocês curtam aqui, que vocês deem gostei, que vocês deem um joinha, que vocês se inscrevam no canal, porque isso também é importante. Tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar aqui nos comentários, pode ir lá no Instagram, me chamar no direct, me chamar no WhatsApp, que eu tô sempre pronta para atender vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.